Esse ferro aqui embaixo. Horrível. Mas eu tô cara que não pode ficar aqui. Já liga aí. Passa a apresentar o programa Lindas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos nesse especial de Natal da Rádio Rio de Janeiro e do Quintas do Evangelho no MAP, aqui no estúdio da rádio, com exceção, né, Iris? Agora voltando da rádio para o especial. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente veio aqui para homenagear esse dia tão especial, que é o nascimento de Jesus. E foi tão legal a gente pensar, né, que fazer um programa especial de Natal, quando o Jesus está tão afastado do Natal ultimamente, a gente pensa em tantas coisas, tem gente até mudando na Europa inteira, a gente tem um movimento para mudar o nome das festas natalinas, né, por conta de diversidade cultural, religiosa, mas a gente trazer Jesus para o Natal e reforçar a ideia do que Natal representa é muito importante para o cristianismo, é muito importante para a evolução do planeta. Então a gente está muito feliz de fazer esse especial de Natal. A gente trouxe a Yasmin para dar um reforço aqui no especial. Yasmin e os convidados. Eu acho que o especial de Natal é a Yasmin convidada e os natalinos. Pode ser. As duas renas. E hoje a gente vai falar sobre o maior presente que Jesus nos deu. O maior presente que Jesus nos deu foi o Sermão da Montanha. Então a gente vai falar sobre o Sermão da Montanha, vai estar aqui pensando junto sobre essa beleza de ensinamento que Jesus nos trouxe, a beleza que Jesus nos trouxe quando nos disse, né, qual o caminho que a gente tinha para ser feliz, para trazer a paz ao mundo. E até hoje a gente ainda não aprendeu, né? O Sermão da Montanha é o poema universal, né? É um poema ditado por Jesus, né? Muito provavelmente influenciado diretamente por Deus, porque Jesus sintonizava com o Pai, né? Para esse tipo de condição. Isso aí marcou a história da humanidade, mudou a história da humanidade e deve ter sido ouvido nos confins do universo, porque é o único poema que tem o mesmo valor, né, de evolução espiritual em qualquer lugar do universo, em qualquer planeta, porque foi trazido pelo único espírito que encarnou entre nós, que veio de um planeta celestial, o único espírito puro encarnado entre nós. Então vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido,
Com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. E aí, Hernani? Isso é um resumo do que é a evolução espiritual, né? No universo, não só no planeta Terra. O que é interessante, né, a gente perceber é que Jesus já tinha esse conhecimento e muito maior do que nós temos hoje dentro da doutrina espírita, da evolução espiritual, de como o espírito nasce, como é essa criação espiritual, da reencarnação, da vida após a morte, da paternidade divina, né, como Deus cria esses espíritos e como essa caminhada evolutiva e como, por exemplo, a reencarnação traz a justiça divina, né? O sofredor de hoje foi o que fez sofrer no passado, né? O que sofre hoje, ele vai ser resgatado, né? O que faz sofrer ainda vai resgatar no futuro, vai levar a culpa com ele, vai levar a marca espiritual com ele. Então Jesus tinha essa percepção quase quântica, né? Quase física quântica, quase científica, e ele falou assim, tem que transformar isso num poema, tem que transformar isso numa beleza que console. O Sermão da Montanha é o sermão da consolação, de que todos serão resgatados, que todos serão acalmados, pacificados, que só herdarão o planeta aqueles que estiverem trabalhando em prol do bem. Então a gente vê um crime, a gente vê uma covardia, a gente vê uma mentira, a gente vê... Não se preocupe. Através do Sermão da Montanha você começa a perceber que esses serão os sofredores. O sofredor é aquele que oprime, o sofredor é aquele que mata. Aquele que provoca o feminicídio é o sofredor. Por quê? Porque no futuro ele está marcado, ele está comprometido com a lei. E quem está sofrendo, que nós aqui ficamos alarmados, né? Ficamos angustiados, esses estão pagando. Bem-aventurados que sofrem. Os bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça. Quem tem sede e fome de justiça? O que sofre de justiça. Por que esses são bem-aventurados? Porque eles estão pagando a dívida. Eles pagam aquilo que fizeram no passado, que já provocamos. Então as dores que nós temos, por pior que pareçam, é o pagamento da dívida. E a gente vai para a próxima vida, para o plano espiritual, sem essas dívidas. O Sermão da Montanha é fundamental quando você está numa mesa mediúnica, uma mesa de desobsessão, que o espírito começa a perceber que mesmo ele sofrendo o que sofreu, a angústia, a dor, a traição, ele está melhor espiritualmente quando ele se olha do que ele estava antes. Por quê? Porque ele tirou o débito dele. É o auto-perdão. O Divaldo fala muito nisso, né? Joana de Ângela era muito preocupada com isso, porque ela dizia o seguinte, se você não se perdoar com o que você é, com o que você fez, com as coisas que aconteceram, que você provocou, o auto-perdão vai vir através da dor. Porque você só se perdoa com a dor. E aí passa por essas... Então até o jugo, ele faz diferença quanto à dor que você vai ter ou não, a intensidade dela. Se o seu jugo é leve diante do que aconteceu, você se auto-julga levemente também. Porque você acha que aquele fato, que aquela situação eram coisas de crianças, coisas de ignorantes, que você pode pagar através do amor. Mas se você julga o outro e aponta o dedo e diz, não, só com a morte, só com a mesma dor, só com a mesma situação que eu vou perdoá-lo, se você já provocou aquilo alguém no passado, o que você está falando para você mesmo? Eu só vou me perdoar quando eu passar por isso. Então o Sermão da Montanha, ele é o tratado do perdão, né? Ele é o tratado do auto-perdão, ele é o tratado de mudar a cabeça, né? A percepção do ser humano diante das dores, dos crimes, dos problemas. Porque aquele que provoca, esse está levando a dor. Esse vai levar e vai ficar muitos e muitos anos até ele decidir se vai se auto-perdoar pelo amor ou pela dor. Você vai passar pela lei de Talião. E aí é a opção de cada um. Alguns só conseguem se perdoar quando passam pela mesma situação. Aí vem a bala perdida, vem o incêndio, vem a queda, vem um acidente, né? Alguns não, alguns já têm um nível de perdão
que passam por uma dor física, né? Um problema cardíaco, um câncer, um aneurisma, uma doença. Outros não, outros são radicais e só se perdoam quando passam pela mesma situação. A lança no peito vira bala perdida, né? O acidente de carro, a biga que você atropelou o outro no passado, que você jogou da ribanceira, que você matou com a espada, e aí a dor vem para você se auto-perdoar, né? Você se sente ofendido, se sente ultrajado, e aí sofre por um tempo, depois percebe que espiritualmente você está melhor do que antes, e aí vem o auto-perdão. É assim que funciona, é assim que é a lei de causa e efeito, é assim que é a lei de Newton, de ação e reação, é assim que a física quântica trabalha, né? O emaranhamento atômico, né? Particular, e você leva a dor, e aonde está o devedor, né? Está o cobrador. E aí pode para qualquer lugar do universo, sair da Terra, vir para Júpiter, para Saturno, fugir do inimigo, não adianta, emaranhamento atômico, você sente a dor aqui, os átomos estão emaranhados, você pode estar lá no Sol, você vai sentir a pressão, e isso é a física provando como funciona, né? Os enigmas da física quântica, e os enigmas já estavam todos aí descritos, revelados no Sermão da Montanha. Isso é uma obra de arte. A vítima de hoje foi o algoz de ontem, o algoz de hoje vai ser a vítima de amanhã. Né? E não adianta fugir dela. Yasmin? Eu acho que ele também traz o Sermão da Montanha, porque quando a gente fala na nossa evolução, óbvio que existe ação e reação, mas existe também uma questão do espírito escolhendo a evolução. E a gente passa muito tempo no reino mineral, animal, etc., trabalhando nossa individualidade, mas a gente ainda é um ser coletivo que vive em sociedade. E acontece uma coisa com a gente, porque até pela neurociência a gente sabe disso, o meio e o coletivo, né, ele influencia muito nas nossas decisões pessoais. Então, é complicado pra gente, mesmo a gente sabendo que a gente é ser individual, mesmo a gente sabendo que a gente está sentenciado a ter a nossa liberdade, porque a única coisa que a gente é sentenciado é que nós somos livres, independente da situação. Então, mesmo que você não tenha a opção de escolha, obedecer é uma escolha, então você sempre está escolhendo, independente da situação, estou numa ditadura, estou sendo oprimido, estou sendo obrigado pela força. Foi escolha sua cooperar, foi escolha sua obedecer, foi escolha sua ser conivente com aquilo ali. Então, independente do meio, você está sempre escolhendo. E é complicado pra gente quando a gente vive num meio onde os maus estão se sobressaindo, onde os maus estão ganhando, onde o materialismo ainda recompensa, materialmente falando, que é o mundo onde a gente vive. Muitas vezes você escolheria o certo porque lá dentro você já aprendeu que aquilo ali é o ideal, mas quando você entra no mundo material, você fala assim, não, mas tá todo mundo ganhando dessa forma e eu não tô. Não, mas peraí, todo mundo ganha vida assim, todo mundo faz dessa forma e se dá bem. Então pra que eu vou fazer o certo, pra que eu vou fazer isso, se... E aí Jesus vem e fala, não, mas bem-aventurado é aquele que tá sofrendo, né? Aquele que tá sofrendo seja de fome e de justiça, não é o outro. Então, por mais que nesse momento o outro esteja numa situação de vantagem, não é isso aqui o certo. A gente, entendeu? Ele vem trazer... Muito legal. É porque a gente quer a punição imediata. Quando a gente olha legal. o crime, quando a gente olha o déspota, o que a gente pensa? Por que eles não intervêm contra eles? Sim. A gente quer imediato. E no plano espiritual isso não é imediato. Por quê? Porque no fundo, eles não têm uma ação imediata com o que acontece aqui. Eles dependem de coisas que vão acontecendo, que eles vão criando um tal de destino. E também eles acabam pegando, aproveitando o déspota para falar assim, bom, ele está se comprometendo, então vamos botar embaixo dele pessoas que precisam daquele escândalo. Que já se comprometeram. E aí a gente vai organizando, só que pra gente, que a gente olha, a gente primeiro que não lembra, que precisa... E o tempo está passando, né? Você E o tempo está passando, Tá. e aí você começa a entrar no... Peraí, mas como assim? Porque a gente não quer sofrer hora nenhuma, né? Então, não era tão mais fácil tirar ele, e aí todo mundo aqui ia virar amigo e a gente ia pagar pelo amor. E aí a gente começa a entrar nessa coisa, e a injustiça e o meio... Hoje, com a neurociência, a gente aprende que o nosso cérebro, ele é treinado para a sobrevivência, ele é treinado para você
economizar energia, para você sobreviver, para manter do jeito que você tá. Então toda a nossa evolução, ela na verdade é um trabalho, não só a gente luta contra o plano espiritual, que quer que você evolua, a gente luta contra as nossas más inclinações, contra os nossos vícios e contra o nosso cérebro, porque ele quer te manter no mesmo Mas estado. é muita gente contra, né? Ele quer te manter num estado confortável, que é o estado que ele já conhece, que ele sabe que você sobrevive assim. Então qualquer coisa, inclusive psicologicamente, qualquer coisa que vai te fazer evoluir, na verdade tem a lei da inércia, né, da resistência de Newton, que a gente já sabia que existia, ela é muito maior do que a gente imaginava. Então, Mas sabe por que isso acontece? Fala. Porque é o seguinte, o mais importante do ser humano no planeta ainda primitivo, em provas e expiações, é se tornar uma individualidade. E para você se tornar uma individualidade, nos reinos inferiores animais, que nós viemos, inclusive até o primata, o mais importante é você ficar o máximo de tempo na carne, independente se você está fazendo alguma questão moral, porque não tem questão moral no reino animal, é instinto. Então o cérebro, o corpo, a biologia, o instinto de preservação, ele quer te manter o máximo de tempo vivo. Isso é o mais importante. Então, quando a gente chega no estágio de individualidade, tudo que era o mais importante, que é ficar o máximo de tempo vivo, que é economizar energia, hibernar, ter o ego, Sim. tudo isso passa a não ter mais a importância que tinha. Então passa a prejudicar a evolução. Então a forma de evolução espiritual é que leva a isso. É natural isso. Por isso Jesus dizia, parem de se julgar, parem de se cobrar, porque foi criado para isso. Sim. Entendeu? No primeiro momento você desenvolve é o mais isso. importante. Então tudo isso faz com que a gente, o ambiente, hoje em dia com a neurociência, a gente aprende o seguinte, você quer mudar um hábito na sua vida? Primeira coisa, estuda o seu ambiente. Vê o seu ambiente, o que nesse ambiente está favoritando esse hábito negativo. Tira o seu celular de perto de você, bota as comidas, por exemplo, quero me emagrecer, bota uma comida que você gosta, bota o doce lá em cima, dificulta o acesso visual, dificulta o acesso direto. Não é melhor nem comprar. Né? Não, tudo bem, mas se for ver... Mas às vezes você tem criança em Só casa, uma dica. outras Eu pessoas. dei uma dica. A sua dica é ótima. Você- Nossa, muito obrigada, eu sei que a gente faria nessa dica. Então, Eu sou muito bom de dica lá em casa. É ótimo. Tudo que eu faço pra eles, eu falo, olha só, gente, eu estou fazendo não bom o suficiente pra vocês me pedirem pra fazer o tempo todo e nem ruim o suficiente pra receber a dica do meu pai. Dicas do Hernani. Tá sempre mais ou Se menos. alguém precisar de uma dica do Hernani, pode mandar que eu dou dica. Tem que estar tudo no meio termo, e nem eu pra cima e ficar Tem que condenado. superar as expectativas e aí você vai estar condenado a repetir. As minhas dicas são muito boas e devem estar no próximo Sermão da Montanha. Teremos as dicas do Você Hernani. fala pra Kevin, Eu não vou atrás de você não, tu vai sozinho. Jesus vai falar, e vocês terão também as dicas do Hernani. eu achei que ia botar em pedra, ia ser os 10 mandamentos. As dicas é um sermão. Para o pessoal não se magoar, não ficar triste, não ficar depressivo. As dicas do Hernani. Entendi. Não fique depressivo, seja feliz. Seja feliz, né? Com a dica do seu Hernani. Então a gente é, inclusive fisicamente, a gente é levado a isso, né? E aí Jesus vem, então ele fala, na minha opinião, ele fala com quem está sofrendo inicialmente para consolar, e ele fala pra gente não desviar do certo, porque ele está explicando o certo e ele explica, não vai ser fácil. Não vai ser assim. Não é porque aquela pessoa que você está vendo é boa que ela vai ter uma vida incrível. Muito pelo contrário. Ela vai ser limitada pelo meio, ela vai ser limitada pela genética. Chico Xavier teve uma vida muito difícil. Divaldo Franco era atacado o tempo inteiro. Ainda não superei que ele já desencarnou. Ninguém superou. Ninguém Ele superou. era atacado o tempo inteiro. Então, às vezes você Ivone vê... do Amaral Pereira, que teve uma vida difícil. Todos os grandes. Às vezes você vê e fala assim, caramba, mas existe um caminho, às vezes não necessariamente religioso, às vezes político, poxa, ia ser tão mais certo, a gente tem um candidato muito melhor e ganha o outro, às vezes você vê uma pessoa muito boa e aí ela é... Na sua cabeça também, porque a gente não tá dentro da vida do outro. Mas, por exemplo, outro dia a gente estava vendo um documentário que eles estavam acabando com Gandhi, falando que Gandhi tinha um monte de problema, que era isso, que era aquilo. Então, assim, é complicado. A vida não é... Gandhi foi assassinado, né? Assim, então, Sim.
não necessariamente no mundo material que a gente está, né? Pode ser que depois no mundo feliz, no mundo celestial. Quer dizer, a espiritualidade promete pra gente que depois vai ser ótimo. A gente não tem certeza, que muitas coisas O nome prometem. o nome não é feliz à toa, né? Eu tô contando com isso. Entendeu? Eu tô sendo. A regeneração, eu tô ainda assim, Há vai muito ser melhor. tempo me prometeram um céu onde eu ia entrar, ia ter anjinho, eu não ia trabalhar, e aí Você não viu de repente o céu é só trabalho, dedicação. Então pode ser que eu também esteja sendo, né? Enganada. Mas, né, estamos acreditando aqui que seja lá o que vier. Mas na novela Viagem fica todo mundo no jardim, sentado na beira do rio. É esse céu. né? Não é verdade. A gente vai trabalhar, a gente vai entrar lá na lama, resgatar Rede Globo enganou a pessoas. gente. Né? Acho que foi lá no Bordal, que falou que ele já começou a trabalhar no... O Gilson. O Gilson, ele mal... O Gilson sempre fazia uma piada comigo. O Gilson Gilberto Bordalo lá do Euripides, né? Ele sempre fazia uma piada comigo. Que, olha, quando desencarnar tem que trabalhar, não vai ter tempo para nada, a gente conhece a doutrina, tem um monte de gente precisando. Enfim, a gente sempre brincava, eu e ele, né, na mesa, a gente não vai ter nem 20 dias de férias. Assim, aí eu encontro, aí o Gilson desencarna, né? Teve uma doença, demorou um tempo, eu já sabia, foi, desencarnou, aí meses depois eu encontro o Gilberto, nem tinha visto, lá no centro da cidade, entrando num prédio, ele falou, né, tem um negócio para te dizer, eu falei, o que você está fazendo aí? Não, o Gilson mandou um recado na mesa, disse que não conseguiu tirar nem 20 dias de férias. Já começou a trabalhar. Então Jesus vem, ele fala com quem está sofrendo, e ele fala com as pessoas que estão escolhendo, porque, né, existem as pessoas que estavam encarnando ainda no primitivo, sem escolha, mas existem as pessoas que estavam escolhendo, para ele falar assim, olha só, quem ganha não é isso, essa pessoa não está ganhando, entendeu? O bem-aventurado é o que está sofrendo, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Aonde vocês estão, a regra é essa, né, para você interiorizar aquilo ali. E na hora que você tiver que fazer a sua escolha, você não focar nessas coisas, né? Não No focar caminho mais no fácil, material, né? Exatamente. E focar, então ele te dá essas duas coisas. Para quem está sofrendo é a consolação e para quem está escolhendo é o aviso, né? De quem vai herdar a terra, de quem vai ser consolado, né? De quem está ganhando no final, assim. São os dois processos juntos. Mas os últimos podem ser os primeiros. Quem diria que Maria Madalena ia chegar no nível que ela chegou, vendo a reencarnação dela? Porque ela fez a escolha certa a tempo, né? É. Abriu mão de tudo e seguiu Jesus. Pô, mas Jesus foi falar diretamente com ela, né? Mas ele fala contigo todo dia. Não fala. Ele te deu um programa na Eu vi rádio. que é. Ele Sério, te foi deu um ele? programa na rádio. Será que foi ele? Você não falou que é o programa mais ouvido? Eu achei que tinha sido o Ivan que tinha dado. Gente, olha, eu ainda não falei do Sermão da Montanha, prometo que eu vou falar, mas como a gente está chegando próximo do comercial, eu vou deixar para a gente falar depois do comercial sobre o Sermão da Montanha. Eu queria só que a gente lembrasse, né, que hoje é um dia que muita gente está cansada da ceia de ontem, comeu demais, está aí pensando, né, o que o Natal acabou, porque hoje já é dia 25, mas a verdade é que o Natal, ele precisa ser todo dia. O Natal é para a gente lembrar todo dia que a gente precisa estar inserido nesses ensinamentos de Jesus, que a gente precisa trazer Jesus para a nossa vida, que a gente precisa trazer Jesus para a nossa família, para as nossas decisões. Então, a oportunidade de estar aqui estudando o Sermão da Montanha no Natal é a oportunidade de lembrar mais uma vez o quanto é importante cristianizar. O espírita, a gente sabe que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Eu tenho visto um movimento enorme que me entristece profundamente de querer separar o espiritismo do cristianismo. Gente, não tem como. O nosso modelo, mestre e guia é Jesus. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E não tem como separar isso. Então, os valores espíritas são os valores cristãos. Os valores espíritas são os valores da evolução da alma. E a evolução da alma, ela só tem um caminho. O caminho, a verdade e a vida, que vai ser seguido através de Jesus. A gente vai falar muito no próximo bloco sobre o Sermão da Montanha. Eu espero que vocês continuem conosco, não saiam daí.
E lembrando que aquele que está se sentindo cheio, que comeu demais, pega um pouquinho dessa ceia que sobrou, né, e distribui no sinal, distribui lá embaixo, ajuda o vizinho, vamos compartilhar daquilo que pelo menos nos sobra, porque Jesus nos ensinou a compartilhar daquilo que nos falta, quando ele deu o óbolo da viúva. Então, se a gente conseguir pelo menos compartilhar daquilo que nos sobra, a gente já vai estar fazendo um excelente trabalho diante de um mundo tão egoísta que a gente está vivendo. A gente precisa, como cristão, fazer a diferença. Precisa ser aquele que faz a diferença. Não saiam daí, que a gente já está voltando, tá bom? Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, hoje é Natal, dia 25 de dezembro. A gente está com um programa especial de Natal, um programa que a gente fez especialmente para vocês nesse dia tão maravilhoso que a gente celebra o aniversário de Jesus. E a gente escolheu para esse dia o Sermão da Montanha. Por que o Sermão da Montanha? Porque foi o maior presente que Jesus nos deu. Yasmin falou de Gandhi no primeiro bloco, né? Gandhi disse que se todos os livros do planeta, da Terra se perdesse, mas sobrasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque ali tem o resumo de tudo que a humanidade precisa para conseguir evoluir, para conseguir chegar à evolução que a gente espera, para a gente conseguir construir um mundo melhor. Então, o Sermão da Montanha, ele realmente é um presente, o maior presente que Jesus podia ter nos dado. Naquele sermão, Jesus ele faz um compilado, ele junta todo mundo, ele faz um compilado rápido, é como se fosse um curso intensivo. Sabe aquele curso intensivo que a pessoa bota assim, aprenda isso em tantos? Jesus já sabia fazer isso, chegou no Sermão da Montanha e falou, gente, está na hora de eu ir embora, né? Não vou ficar aqui muito tempo, mas vou falar uma coisa para vocês. E fez um lindo poema com uma série de coisas importantes que a gente ia precisar para nossa evolução. Já se passaram mais de 2000 anos e ainda são as mesmas diretrizes da evolução. Por quê? Porque essas diretrizes foram dadas por Deus. O Divaldo, ele sempre dizia que Jesus era o médium de Deus. Então, Jesus, quando ele falava, olhe para mim e veja o Pai, é porque ele falava pelo Pai, por ser um espírito puro. Ele estava alinhado com o pensamento divino o tempo todo. Então, esses ensinamentos que Jesus traz no Sermão da Montanha são os ensinamentos que vieram diretamente de Jesus. E aí eu queria falar um pouquinho dele aqui para vocês, porque para mim é um das passagens do Evangelho que mais me emociona e é por isso que a gente escolheu ela hoje. Ele diz, Jesus vendo as multidões, ele sobe ao monte e ele começa a falar com os discípulos. E ele começa a falar uma série de bem-aventuranças. Ele começa a falar quem eram os bem-aventurados. E se a gente começar a entender o que ele fala depois da bem-aventurança, a gente começa a entender qual é o benefício que cada um vai ter por dedicar ao Pai uma determinada virtude. Então ele diz assim, bem-aventurados os humildes, né, os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Então se você espera o reino dos céus, você tem que ser a pessoa que o espírito precisa de pouco. O pobre de espírito é aquele que não precisa de nada material. A gente antigamente dizia assim, fulano é tão pobre de espírito de forma pejorativa, lembra antigamente? Porque a gente não entendia o que era ser pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que ele em si só já é a luz, que ele não precisa dos bens materiais, ele é humilde de coração. Então o reino dos céus não vai ser para os materialistas. O reino dos céus não vai ser para aquele que acha que ele precisa acumular, que ele precisa ter mais. Se você espera ganhar o reino dos céus, você precisa começar a trabalhar essa humildade de coração. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, os que choram não herdarão o reino dos céus, ele diz assim, eles serão consolados. Muitas pessoas passam por dificuldades muito grandes, por provas muito dolorosas, mas elas não aproveitam essas provas para a evolução. O que vai fazer com que você
consiga evoluir, é você utilizar aquela prova como aprendizado. Eu costumo dizer assim, você está sofrendo alguma coisa repetidamente. É sempre a mesma prova, a prova da humilhação, a prova da traição, da pobreza. Se você está repetindo as mesmas dificuldades, o que você tem que fazer nas suas orações é, Senhor, me ajuda a interiorizar esse aprendizado. Porque Deus, Ele não vem para punir, Ele não vem para você sofrer, Ele não quer que você pague, Ele é um Pai amoroso, generoso, Ele quer que você aprenda. Então, se eu estou repetindo a prova o tempo todo, eu tenho que pensar assim, caramba, se eu estou passando pela prova da humilhação, eu ainda não aprendi a ser humilde. Se eu estou passando pela prova da traição, eu ainda tenho uma essência de traidor dentro de mim que pode fazer com que eu vá falir ou falhar. Eu preciso entender, eu preciso trabalhar o perdão, eu preciso passar por essa prova sem a revolta no coração, com mais resiliência. Mas ele diz que todo sofrimento vai ter consolo. Então, eu não importa o tamanho da minha dor, eu vou ter consolo. E se eu aproveitar a minha dor, aí sim, eu vou conseguir. Você não, parênteses? Pode, claro, Às sempre. vezes, na verdade, às vezes a gente se coloca em certas posições por a gente ou não saber o nosso valor, ou por a gente aceitar coisas, não necessariamente a gente, quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, traição, etc., às vezes você se auto-sabota. Não fazia parte da prova, não né? fazia parte da prova. Sim, tem isso também. Você se coloca nessa posição por não se amar, por não se valorizar, ou às vezes você busca sempre um padrão ali, às vezes até psicológico, por questões... Mas na verdade, toda vez que você dorme, mesmo numa situação dessa, familiar, domiciliar, você sabe o que está acontecendo. Sim. E sabe o que está buscando. E sabe o que está buscando. Se você continua ali, às vezes é para o resgate, às vezes é aquele filho que você incentivou a trair na outra encarnação, ou a roubar, ou a drogar, e aí você se volta, sente se sente comprometido e não sabe. Não, mas eu tô falando, por exemplo, de pessoa que passa por vários relacionamentos parecidos. Não necessariamente ela tem um compromisso porque ela já fez isso. Às vezes ela se coloca por uma outra questão psicológica, ela acha que ela não deve ser amada, ela entende que é dessa forma. Então é entender também se às vezes você não está procurando... Mas não faz parte de um aprendizado? Faz parte de um aprendizado. Faz parte do aprendizado. Não, o sofrimento não é para ser repetido, é isso que eu estou falando. Sim, sim. Se ele não é para ser repetido, você tem que entender qual é o meu aprendizado nesse sofrimento. Exatamente. Por que eu estou buscando isso? A oração é por que eu estou tendo provas iguais o tempo todo? Alguma coisa está acontecendo e é sempre relacionado a um aprendizado. Ou o aprendizado da minha mudança, ou o aprendizado da minha escolha, ou o aprendizado dos meus valores, mas é sempre relacionado ao aprendizado. Primeiro foco é você entender, estou fazendo alguma coisa nesse momento que está me botando ali, que às vezes o aprendizado é esse. Sim, né? sim. E aí depois, não é agora, então... Cara, o melhor exemplo que tem para mim no espiritismo moderno é Mileco, Ecos de São Bartolomeu. Lembra? A mulher tinha uma família toda comprometida lá com a matança de São Bartolomeu, na noite de São Bartolomeu, e os filhos morriam de forma trágica. Está lá no livro, claramente. Sim. Aí pede auxílio ao Chico Xavier, que era amigo dela pessoal, da mãe, da matriarca. Chico vem em prece, em oração, era aqui no Rio de Janeiro, e uma das filhas, plano espiritual, já sabia, médica, né? Ia passar também pela dor, né? Ia passar por um acidente grave e ia desencarnar porque tinha participado lá, mas não precisava. Por quê? Porque já tinha méritos da família, a mulher já trabalhava na caridade, era uma família, né, espírita, e aí vem Chico naquelas preces, aparece Bezerra de Menezes, olha o nível. Bezerra de Menezes vem tentar intervir pessoalmente, e ela vai pro centro da cidade do Rio de Janeiro, é a história, né? Chega perto de onde ela ia ser atropelada pela lotação, que era aqueles bondes antigos, né? E ela não, aí eles ficam em prece, em oração, para ela não dar o fatídico passo. Porque era previsto que ela decidiu, na verdade, era o destino de decisão dela. E ela não dá o passo, mas ela bota a cabeça para frente o suficiente para a lotação acertar e ela desencarna. Então havia todo um contexto de que poderia ter sido evitado. Só que a situação vai no limite, ela não dá o passo, que era o que todos estavam pedindo. Mas ela mexe a cabeça, coloca numa posição, quer dizer, ela sabia disso. Ela sabia, ela falou, não, eu vou pagar pela dor, e paga pela dor. Então nós também é que fazemos, no fundo, Jesus traz um sermão da montanha, quando Divaldo fala do auto-perdão,
é porque está muito ligado ao quanto você quer pagar pela dor. As suas escolhas. As suas escolhas. Mas é legal a gente estar aqui hoje falando sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que o sofrimento não tem escolha. O que você vai passar, ele vai acontecer, mas sofrer é uma escolha. Então, quando a gente para pensar no Sermão da Montanha, nos ensinamentos de Jesus, a gente tem que buscar sempre a escolha da felicidade, a escolha de fazer o melhor com aquilo que está recebendo, a escolha de ter o sentimento, de contar a sua história da melhor maneira. Eu já escutei muito isso de você, né? De você ter a visão positiva da sua vida, de você pode, por exemplo, pegar um dia que foi maravilhoso e aconteceu uma coisa ruim, e aí você focar naquela coisa ruim e aquilo ali passa a ser o móvel do seu dia, e você vai contar o seu dia, mas meu dia foi péssimo porque aconteceu isso, e você esqueceu de tudo de bom que aconteceu naquele dia. Isso acontece muito. Uma vez uma amiga nossa, ela estava casando e tudo maravilhoso, lindo, nós fomos padrinhos, isso já tem muitos anos, nossa, Yasmin era pequenininha, e aí eu entrei na igreja, aquilo tudo lindo, aí a mãe dela veio muito nervosa, olha que coisa horrível, olha as flores, destruíram o casamento da minha filha. Eu olhei pra ela assim, eu era tão jovem, eu falei, poxa, sua filha tá casando com um homem que ela ama, o casamento tá lindo, cheio de amigos aqui, porque as flores não eram exatamente a que você escolheu, do modo como você colocou. Você acha que isso destruiu o casamento? Você está apegado a uma coisa muito pequena diante de uma felicidade muito maior. E ela passou a noite inteira remoendo a questão das flores, a questão das flores, a questão das flores, e foi tudo maravilhoso. Então, às vezes, uma coisa não sai do jeito que você quer, ou uma coisa não foi exatamente como você gostaria, mas você se apegou tanto àquilo que era ruim, e você deixou passar tanta coisa boa, tantos momentos bons. Às vezes, um dia ruim, e você tem a semana inteira boa, e você, essa semana foi péssima. Então, a gente precisa muito, sabe, pensar na escolha de ser feliz. Eu vou escolher ser feliz. É acordar e falar assim, bom dia, hoje eu escolho ser feliz. E não importa o que aconteça, eu vou escolher a felicidade. Então, a gente precisa aprender a escolher a felicidade. Isso é muito importante para que a gente possa levar essa vida, que é de provas e expiações ainda, de uma forma mais leve, de uma forma mais prazerosa. Então, continuando lá, os mansos são bem-aventurados porque eles herdarão a terra. Essa é a melhor parte. Essa é a parte que a gente diz assim, olha, todo mundo chega pra mim e fala assim, eu quero um planeta de regeneração. Quando é que esse mundo vai melhorar? Quando é que tudo não fica bom? Eu falei assim, olha, quem vai ficar aqui são só os mansos. Eu quero que levante a mão quem é manso. Eu sou manso. É manso até que alguma coisa te perturbe? Até que alguma coisa te agache ou é manso o tempo todo? Não aceita nem umas dicas. Nem as dicas do Hernani a gente está aceitando. Nem as dicas do Hernani elas aceitam, imagina. Vocês me atacam, vocês não têm noção como eu sou. Nem as dicas do Hernani a gente está aceitando. Não, e o Hernani é muito manso. Ele é mais manso do trio. Sou muito igualzinho. E a gente precisa atrasar um pouco, gente, a regeneração, porque senão não vai ficar ninguém que eu conheço aqui. A gente vai se encontrar num planeta primitivo. Porque a maioria das pessoas que eu conheço não deixa passar o desaforo. Você vê isso pela internet. A pessoa posta um negócio na timeline dele lá, que você não gosta, o outro vai lá e uma enxurrada de desaforo. E pra que isso? Não tem nada a ver contigo, não vai mudar a sua vida. Mas eu tenho que dar a minha opinião. Sim, dar a sua opinião não significa agredir o outro. Defenda a sua ideia sem agressão, defenda a sua ideia sem agressividade. Vamos lembrar que se a gente quer herdar a terra, ele não está falando do céu, ele está falando da terra. Se a gente quiser continuar aqui, a gente precisa aprender a ter mansuetude. Está lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, a gente está vivendo um momento no mundo com fome e sede de justiça. A gente está vivendo um momento onde o mundo inteiro está se questionando sobre alguns valores sagrados que estão sendo vilipendiados, que estão sendo valores à vida, valores à infância, e algumas pessoas defendendo criminosos, defendendo. E a gente fica ali naquele meio, gente, onde é que eu errei? Onde é que o mundo perdeu o trilho e eu não sei. Tem gente que fala assim, será que a gente morreu na Covid? A gente está vivendo purgatório e não entendeu ainda? E a gente está achando que está vivo? Brincadeiras à parte, a gente está vivendo um momento de transição planetária. E esse momento é um momento em que a gente ia ter fome e sede de justiça.
mas nós seremos fartos. Olha, gente, a palavra farto, ela é muito importante nesse momento. Porque a palavra farto, ela está dizendo que não vai faltar justiça. E você precisa confiar na justiça divina. Pega o dia de hoje, pensa em tudo aquilo que você acha que está sendo injusto na sua vida e diz assim: Mestre, eu aceito a fartura da tua justiça, da justiça da tua lei divina. Porque a justiça dos homens, ela não vai te aproximar de Deus. O que vai te aproximar de Deus é a justiça divina. E muitas vezes as duas não são compatíveis. Muitas vezes a gente precisa passar pela injustiça dos homens para poder atingir a justiça divina. Então esse momento é um momento de reflexão, é um momento que a gente tem que pensar que o momento de Deus não é o nosso momento, que o tempo passa diferente. O Hernani fala muito sobre o tempo no plano espiritual, que o tempo passa diferente. Os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Aí a pessoa pensa assim: mas eu não preciso de misericórdia, eu não faço nada de errado. Porque a gente não tem noção do que já fez. E mais, no nível de evolução que você está hoje, algumas coisas que você acha que está tudo bem fazer, não está mais. Porque a gente já tinha que estar trabalhando um pouquinho acima dessa escala evolutiva. Eu não posso me nivelar por baixo. Eu vou aproveitar que a Yasmin está aqui, ela falava assim para mim: todo mundo se deu mal nessa prova, a minha turma inteira se deu mal nessa prova. E eu dizia assim: eu só tenho uma aluna naquela turma, eu só precisava de uma nota 7. Porque o meu foco é com você. Eu não quero saber que todo mundo se deu mal, que vou nivelar você por baixo. Mas eu fico tranquilo, porque a Lívia faz a mesma coisa com ela. Aqui foi rápido. É a pena de italiano, foi rápido. Não vou deixar eu botar encarnação não, vou fazer nessa. Pode deixar, né? Vou mandar a Lívia. E aí a Lívia está resolvendo com ela todas as questões. Você vai assistir de perto tudo que ela fez contigo. Tá bom. Então, eu tô me saindo muito bem, hein? Tá incrível. Então a nossa relação, a gente não pode estar olhando para baixo. Tem muita gente muito pior, tem gente roubando, tem gente matando, eu não estou fazendo isso. Não, peraí, você já está no nível que você já aprendeu a não matar, já aprendeu a não roubar. Qual é o nível que você tem que estar trabalhando para a tua evolução? É o perdoar? Fazer uns parênteses. A gente não sabe se a gente aprendeu a não roubar, não matar, porque nessa encarnação eu não tive nem oportunidade de matar nem de roubar e nem teste. Eu não sei se me colocam, por exemplo, na Síria, no meio de uma guerra civil, no meio de faltando a minha comida, numa situação onde a pessoa dá uma arma na minha mão e fala vai, e eu não vou, tá? Então eu queria deixar claro. Claro que você ainda não se. Ainda não sei nem meu nível. No momento eu tô na salinha da pré-escola toda acolchoada. Não sei se eu sei andar sem andador, não. É verdade. Bom, então para quem acha que ainda não sabe andar sem andador, pensa em tudo de bom que você pode fazer para a humanidade e comece a trabalhar as suas virtudes. Porque no fundo, evoluir é consolidar virtudes. Se realmente a gente não foi testado não matar. Eu, no primeiro momento, acho que não faria. Mas não fui testado em todas as suas formas. Mas algumas coisas eu já fui testada e eu posso saber que algumas questões, por isso que o conheça-te a ti mesmo é importante, algumas questões eu preciso melhorar. E nós sabemos algumas questões que precisamos melhorar e precisamos trabalhar nessas questões, já que a gente não sabe todas as que a gente precisa melhorar. Os limpos de coração verão a Deus. Como é que a gente vai querer ver Deus sem ser limpo de coração? Até Felipe falou: mostra-nos o Pai. Não, basta que você me mostre o Pai. Só isso. Eu vou acreditar. E aí Jesus falou: olha pra mim, o mais próximo do Pai que você vai chegar é olhar pra mim. A gente não conseguiu nem olhar pra Jesus ainda, né? Então, esse diálogo deve ter sido maravilhoso. Mestre, eu acredito se você me mostrar o Pai. Me mostra Deus aí. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Esse, para mim, é o mais bonito. Eu quero ser filho de Deus, eu quero ter o benefício de filho, mas eu não quero ser pacificador. Não são os pacíficos. Porque muitas vezes, para ser pacífico, basta que você seja um encostado que não queira se aborrecer. E aí eu falei assim: vou me envolver com isso não, esse BO aí não é meu não. E aí você pode olhar e olhar assim: nossa, ela é tão pacífica. E às vezes você não é pacífico, você só não quer tomar um posicionamento. Os que serão chamados filhos de Deus são os pacificadores. São aqueles que vão para a frente de batalha para promover a paz.
E muitas vezes a paz ela é promovida através de lutas pela paz. Então, você não se envolver para não se aborrecer não significa que você é pacificador. Você pode ser só, eu optei pela paz, mas pela paz de quem? Pela sua paz. Só não se importa. Eu optei pela minha paz, né? Não é a paz do mundo. Para optar pela paz do mundo, eu preciso ser pacificador. E o pacificador às vezes se expõe. E aí vem exatamente o segundo bem-aventurado, o último bem-aventurado. Quando vos injuriares, são os dois últimos, perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus, e quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. O que é isso? A gente está vivendo isso. A gente está vivendo os cristãos sendo perseguidos. A gente está vivendo o cristianismo ser perseguido. A gente está vivendo o mundo inteiro achar que o problema do mundo é o cristianismo, quando na verdade o cristianismo é a solução do mundo e não o problema do mundo. E muitas pessoas são perseguidas simplesmente porque, é carola, isso aí que você fala não tem a ver, não tem ciência. Quando o Espiritismo veio juntar ciência, filosofia e religião, ele disse assim, e agora? E agora que eu estou com a ciência, com a filosofia e com a religião do meu lado? O que você tem a me dizer? E aí a gente começa um movimento que com certeza é um movimento das sombras, porque as sombras estão em todos os lugares, para descaracterizar o Espiritismo como religião. O Espiritismo é religião. É ciência, é filosofia, mas é religião. É religião porque liga o homem ao Criador, liga o homem ao Pai. Eu queria que vocês falassem agora as considerações, né? Que a gente já está... A gente tem uma situação também que eu queria fazer o último parênteses, depois eu dou uma cabeça a consideração, que é o seguinte: a gente julga muito materialmente como está sendo a evolução das coisas. Então, às vezes, você vê uma igreja crescendo e fala, nossa, ali dentro tem bênção, que ela está crescendo, tem muita gente ali, e não necessariamente. E muitas vezes a gente olha e fala assim, não, mas eu fiquei aqui dentro muito tempo e não evoluí, não progredi. E aí Jesus fala, vocês vão ser bem-aventurados quando te perseguirem, quando te queimarem. Dá uma olhada nos mártires, né? Dá uma olhada. A vida As dicas de Jesus são mais importantes que a verdade. São piores que a verdade. A vida de quem se dá bem, amor, ele foi queimado, ele foi apedrejado. Ele fala para Ananias, né? Paulo sabe o quanto vai sofrer no nosso nome. Exatamente. Vai lá ajudar ele, porque ele sabe o quanto vai sofrer. Ele sofreu. Então, se você acha que vai receber essas confirmações, né, sociais, em alguns momentos até acontece, porque em muitos momentos ele quer que o meio coopere com o que ele está trazendo de inovação. Mas na grande maioria das vezes... É através de muito sacrifício. Não vai acontecer. Na grande maioria das vezes, através de muito sacrifício. Eu lembrei hoje de uma passagem do Consolador, da obra de André Luiz. André Luiz sempre presente, né? Quando a ciência provar a reencarnação, ele vai ficar mais presente, mais importante do que é hoje. Né? E é aquela passagem que a irmã Albina já estava velhinha, ia desencarnar e recebe uma moratória. E ninguém sabia por quê, né? Envolvimento direto de Bezerra de Menezes. E era o Joãozinho, né? Um bebê que estava, uma das meninas que ela cuidava, que fazia parte lá do Centro Espírita, que estava grávida, e o garoto fez o pedido para que ele conhecesse, né, a irmã Albina e ela ajudasse na criação dele, pelo menos naquele início, etc. Porque ele tinha uma missão enorme de casar com uma das assistidas também, né, que também estava vindo, e manter a casa, a obra, etc. Então, como é que o plano espiritual, né, trabalha? Talvez por isso Yasmin esteja aí até hoje, porque teve uma doença grave, né? Estava lá prestes a desencarnar, ou poderia, né? E hoje está aí fazendo um especial de Natal, mais uma cristã junto com a gente, né? Vai assumir isso daqui para frente, espero eu. Já então, assumiu. É o plano espiritual trabalhando. Eu tô no meio, gente. Eu não tô nem tão bom. É o plano espiritual trabalhando, fazendo o que... E depois ele cobra, né? E aí? Irmãos, a gente está chegando no finalzinho do programa, do especial de Natal. Eu sei que nem todo mundo hoje está com a mesa farta, nem todo mundo teve o Natal que gostaria, mas eu sei que nas mesas mais simples, nos momentos mais simples, às vezes a gente consegue interiorizar muito mais a presença de Jesus em nosso coração, a presença de Jesus no nosso lar. Então eu queria muito, às vezes não tem todo mundo que a gente gostaria sentado à mesa, às vezes alguém que a gente passou anos com
com ele, está no plano espiritual por algum motivo, mas isso não significa que não estejamos juntos. A gente que é espírita sabe que a morte não existe. O que eu tenho para dizer a vocês hoje é um Feliz Natal, um Natal cheio de paz, cheio de luz, e que vocês nunca se esqueçam que não importa o tamanho da dor, não importa o grau da dificuldade, todos nós temos um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia e que deu de presente Jesus, o nosso irmão mais velho, para estar ali conosco. Eleva teu pensamento, chama Jesus para o teu lar, todas as vezes, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei. Então Jesus nos prometeu que estaria conosco. Vamos aproveitar a presença de Jesus conosco. Dezembro é o momento que Jesus mais se aproxima da terra, porque estamos vibrando em direção a Ele. Se a gente passar a vibrar em direção a Ele mais vezes, Ele vai se aproximar mais. Então, o que eu espero nesse Natal, do fundo do meu coração, é que vocês consigam colocar muito mais momentos de Jesus na vida de vocês, porque vocês vão ver que a vida de vocês também vai mudar. Um Feliz Natal, um Natal cheio de paz para todos vocês, para todos da Rádio Rio de Janeiro, para todos os ouvintes, para todos do MAP. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém. Passou voando. Agora vocês fazem para... Não, vou ficar de fora. Programa Quintas do Evangelho. Vou me divertir um pouco vendo vocês.